ninguém mais, ninguém menos que o erudito Christian David Ginsburg. Portanto, eu quero dizer para o rapaz, o RBY, né? Vou falar assim, chamar o nome dele aqui para não expor ele, que está nos meus contatos. De manhã cedo ele me mandou, alguns minutos atrás, uma pessoa criticando a tradução do Novo Mundo e dizendo: não existe nenhuma versão acadêmica que traduz e a palavra era um Deus igual à tradução das Testemunhas de Jeová. Então, esse crente, ou seja lá quem for esse infeliz, está mentindo. E é o que eles fazem. É o que eles fazem. Muitos evangélicos trinitários, me desculpa dizer, não estou generalizando, eles mentem para tentar desqualificar as Testemunhas de Jeová e a Bíblia que elas têm. Então, quer dizer que o David Christian Ginsburg, esse rapaz aqui, esse senhor, que é um dos maiores eruditos, um dos maiores autoridades no texto da Bíblia, inclusive especificamente da Massorá, ele fez uma versão do Novo Testamento junto com Salkinson, que era outro, poderoso em conhecimento, vamos dizer assim. Eles eram muito bons, esses rapazes, esses senhores. O David Ginsburg e o Salkinson fizeram a versão que vocês viram aqui, ó. E ele, é interessante, esse David Ginsburg, ele aqui fala, olha, que ele estudou lá em Varsóvia, na faculdade rabínica de Varsóvia. Ele continuou e era respeitado, gente. Ele era respeitado. Era, sabe o que é? Peso pesado. Peso pesado. Peso pesado. David Ginsburg. Então, eu vou repetir para esse rapaz que esse material aqui provavelmente ele vai ouvir, porque o rapaz está indicando para ele. E eu mandei uns áudios para ele pegando na orelha desse crente infeliz. Existem inúmeras traduções que vertem de uma forma indefinida e a palavra era um Deus. Aqui, por exemplo, chega, por exemplo, vamos ver, ó, de 1768, né? Edward Harwood. E ele era mesmo, o verbo era uma pessoa divina, ele colocou, né? Ou seja, aqui ele não colocou, e a palavra era Deus com letra maiúscula, né? Então aqui está em inglês a versão dele, tá bem? Agora vamos ver mais outras, vamos ver. 1807, a Bíblia de Timothy Kenrick. A Bíblia de Timothy Kenrick. E a palavra era, ele coloca um Deus como opção, visto que ele coloca a God em inglês, né? Na sua tradução do texto ele coloca a God, tá vendo aqui, ó? A versão em inglês ele coloca um Deus como opção de tradução. Aí vamos ver mais outras. De 1808, Thomas Belsham. Quem era Thomas Belsham? Era um arquebispo. Arquebispo, né? Um bispo principal, né? Ele produziu uma versão em Londres, né? E aqui fala que ele colocou, e a palavra era um Deus. Deixa eu ver aqui. In the New Testament, an improved version upon the base of Archbishop Newscom's New Translation. Thomas Belsham, a Bíblia de Thomas Belsham. Eu acho que não era um arcebispo, não. Um arcebispo, né? Não. Mas aqui é com base na tradução do arcebispo, não sei. Upon the base of the arcebispo, Newcome's New Translation. A nova tradução, Newcome's do arcebispo. Não sei o que está dizendo aqui exatamente, se é o Thomas Belsham que é, mas quem estudar Thomas Belsham, quem foi Thomas Belsham, né? Quem ele era? Vamos ver quem era Thomas Belsham. Uma tradução feita por ele, Thomas Belsham, né? Quem era ele? Foi um ministro unitarista inglês. Era um ministro religioso, né? Qual era a formação desse Thomas Belsham? Belsham was born in Bedford, England, na Inglaterra. Oh, quero que fique em inglês, que eu acho melhor. Era um historiador e escritor. Academia de Daventry. Era um tutor. Ah, tá certo. Então, mais informação sobre ele você vai poder descobrir aqui na internet sobre Thomas Belsham, tudo bem? Fica bem assim, você vai pesquisando o nome deles e qual era a qualificação. Agora aqui, ó, Thomas Fry e William Coiler. Eles fizeram a Bíblia em hebraico no ano de 1813 e verteram Bereshit Hayadavah ve'Hadavah Elohim. Só um minutinho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com
o Deus, Velohim Hayadavar. E um Deus era a palavra. Em hebraico tá um Deus era a palavra de forma indefinida. Tá vendo? Um Deus era a palavra. É isso, só um minuto, gente. Vou só pegar aqui uma coisa que eu comecei a usar de novo. Quem diria óculos? Porque a minha vista não tá tão boa quanto antes. Então vou dar uma olhada aqui na bolsa. Bom, vamos lá, vamos continuar com a nossa live. Então, essa versão da Bíblia aqui, essa versão da Bíblia de Thomas Fry e William Collier, né? Ele é a versão da Bíblia de 1813 e coloca em hebraico a tradução igual à da tradução do Novo Mundo. A lista, gente, é enorme. Aí vem outras de vários idiomas. Por exemplo, The New Testament being the English only of the Greek and English Testament. Philadelphia, William Fry, né? Ó, Abner Niland, 1823. E a palavra era um Deus, ele colocou na versão dele. E a palavra era um Deus. E tá em inglês, ó, and the word was with God, and the word was a God, um Deus. Então, é uma versão, né, produzida aqui por Abner Niland. Então, você poderá pesquisar mais sobre, né? Tá escrito aqui, traduzido do texto grego original, né? É por Abner Niland. É ministro da Primeira Igreja Independente de Cristo. Ah, era lá de Filadélfia. Tá vendo? Na Filadélfia, 1823. Então a lista é de mais de 140 versões. Eu acho que eu tenho 180 versões. Então esse rapaz que falou para de manhã mandou uma mensagem para um colega meu, RBY, falando assim: olha, essa Bíblia das Testemunhas de Jeová não tem nenhuma versão acadêmica que apoia e que tem uma leitura igual, né? Ele mente. Por que que esses pastores ou trinitários teólogos, por que que uma parte deles mentem, né? Por que que não aceitam que realmente é uma opção de tradução Theos en Logos, e a palavra era um Deus? Aliás, não é só uma opção, é a mais exata das traduções, até porque é anartro, é um substantivo predicativo anartro. Quando é predicativo é porque ele está dizendo algo sobre Logos. Ele não era o próprio Logos, o Deus com quem estava, mas ali fala alguma coisa do Logos, diz que ele era Theos, ou um Deus. Theos pode ser traduzido ali como sendo divino, mas a versão mais exata, literal, palavra ipsis literis, traduzindo palavra por palavra, é e um Deus era a palavra, kai Theos en Logos. Aí veja só, aqui nós temos outras versões. Essa aqui, deixa eu ver, em 1828, de Heinrich Eberhard Gottlob Paulus. Tá em alemão, né? Tá em alemão, não sei se é alemão. É, parece alemão aqui, ó. Essa versão coloca e um Deus era também um Deus, usa a God, ó, ein Gott. Parece alemão ou uma língua aparentada com alemão, não sei muito bem. Tá bem? Em 1831, outra Bíblia que também colocou e um Deus era a palavra, é do William Greenfield, tá? Também para o hebraico. Agora veja só, outra versão de Hermann Heinfetter, é de 1864, né? E aí fala que ele tinha relação com, ó, a God, um Deus, tá no texto que ele traduziu, um Deus. E quem que era esse Hermann Heinfetter? Quem será que era o Hermann Heinfetter? Vamos pegar o nome dele aqui, dar uma olhada só no nível dessa pessoa, qual que era a formação, alguma coisa dele, que aí pode ser útil, né? Uma tradução literal by Hermann Heinfetter, deve ser esse aqui. Não sei o que vai falar sobre ele. É difícil, teria que achar uma matéria falando especificamente sobre a biografia de Hermann Heinfetter. Tá bem? Quem era ele?
Tem que ver, né? É só a pessoa pesquisar, vai achar muita informação sobre esse pessoal. Vamos ver aqui mais algumas? A enfate diaglote de Benjamin Wilson. A enfate diaglote de Benjamin Wilson. Ela verteu como? E a palavra era... Ó, quando está na seção literal, ele colocou... E um Deus era a palavra. Ele colocou... And a God was the word. Ah, que é aqui, ó, ao lado, ó. And a God... And... Peraí, vamos ver. With the true God. And a God... Ó, ele colocou um Deus na parte interlinear da sua versão. Ele colocou... É a versão de 1864, Benjamin Wilson. Benjamin Wilson. Quem era Benjamin Wilson? Quem era Benjamin Wilson? Vamos ver se aqui na internet tem alguma página. Benjamin Wilson, autodidata bíblico, estudioso e autor de Enfate Diaglote. Esse era um autodidata. Quer dizer, o autodidata é quando a pessoa tem muito conhecimento. Eu mesmo tenho algumas coisas de autodidata, apesar que eu estudei grego, né, junto com a ajuda de professor numa escola numa universidade brasileira, onde eu estudei grego koiné clássico, né? Mas o hebraico eu aprendi no meio dos judeus, né? Então, praticamente que foi uma forma de autodidata também, porque no meio dos judeus, né? Então, Benjamin Wilson era um autodidata. Mas aqui nós temos vários outros. 1872, Hugues Outremer, né? Aí ele coloca Deus com letra minúscula, mostrando que era um Deus. Então são inúmeras traduções, você vai encontrar aqui, ó, outras falam de natureza divina, como tradução de Theos. Agora essa Bíblia de Delitzsch, ó, Delitzsch, 1877. Franz Delitzsch foi um dos principais, um dos precursores na versão da Berit Hadashah, né, a tradução do texto chamado Evangelho para o hebraico, tá? E ele coloca indefinido também, e a palavra era um Deus. Ele não coloca que a palavra era Deus com letra maiúscula, ou seja, na versão para o hebraico ele colocou assim, olha, que tal? Ele colocou Bereshit haya hadavar, vehadavar haya et Elohim, Elohim haya hadavar, e um Deus era a palavra. Também colocou indefinido. E aí vai. A lista, se eu for ficar aqui, eu vou ficar 2 horas aqui, gente, mostrando versões. Versões em inglês tem inúmeras. Anthony August Frederick Hall, né? Tem a Bíblia de Kurt Stage, né? Isso aqui em alemão, me parece. Aí depois, em 1898, George Horner, né? Ele colocou aqui com o artigo indefinido, né? And God, in every article was the word. Ele coloca que pode ter o artigo indefinido, ele colocou na sua versão. Edward Vaughan Keneally, também em 1901, ele verteu a God, um Deus era a palavra, verteu igual a da tradução das Testemunhas de Jeová, tá? Um ser divino, já está na versão de 1905, de Heinrich Wyss, também em alemão. A lista é gigante, gente. A lista é gigante, tá? Wilhelm Hetmüller, né? Ele fala, e de sorte de Deus era a palavra. Ele quer dizer que não era o Deus Todo-Poderoso, mas a sorte de Deus, ou um Deus. A ideia é a mesma. E Henrik Julius Holtzmann, ou Julius Holtzmann. Henrik Julius Holtzmann, 1908. Né? Ele colocou and a divine being, e um ser divino era a palavra, tá? Gustav Penmüller, 1908, também colocou um Deus era a palavra, a God was the word. Mais um, né? James Price, e a palavra ele colocou, e o pensamento era um Deus, a God, em inglês. A versão de Edward Rudolph Boehmer, de 1910, coloca também João 1:1, como sendo traduzido, de um ser divino era a palavra. Tá aí, ó. E George Horner, em 1911, ele colocou a versão para
do idioma saídico para o inglês, ele colocou a tradução e um Deus era a palavra, traduzindo do texto copta. Então, é mais uma tradução, porque ele traduziu para o inglês e colocou do jeito que está no copta, virou uma tradução a mais com a tradução indefinida. Tradução de James Moffat, 1913. Quem foi James Moffat? Que colocou e a palavra era divina. Vamos ver quem era James Moffat? James Moffat. Ele colocou no The New Testament, a New Translation. Ele colocou o Novo Testamento, uma nova tradução de James Moffat. E a palavra era divina. Quem era James Moffat? Teólogo escocês graduado pela Universidade de Glasgow, na Escócia. Viveu no século XIX. Então, a afirmação do rapaz lá, ele disse que não tem nenhum acadêmico, nenhuma tradução acadêmica que é similar à tradução do Novo Mundo. James Moffat colocou e a palavra era divina. A tradução do Novo Mundo, na nota, coloca e a palavra era divina como opção na Bíblia de Estudo no site jw.org. Então, gente, é lamentável, né? Como o evangélico trinitário, alguns deles são mentirosos, né? Eles são uns desqualificados. Recebi hoje essa mensagem, né, do rapaz aqui, falou, olha, me mandaram um texto aqui criticando a tradução das Testemunhas de Jeová, John 1.1c, dizendo que nenhuma versão acadêmica verte a palavra era um Deus. E aqui eu tô lendo várias. São mais de 140 versões, uma boa parte verte a palavra era um Deus. Versões em alemão, versões em inglês. E se for ver nas línguas da África, são inúmeras. Eu vi uma lista, gente. A lista tem umas 200 versões quase. Então esse pessoal evangélico que fica falando isso para puxar a sardinha da doutrina católica da Trindade, que é tradicional, eles estão atropelando a gramática. Porque eles acham que é ensino de Testemunhas de Jeová, que querem minimizar a divindade de Cristo. Não. É uma tradução muito correta, é a mais exata, é verter a palavra era um Deus. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Você está adulterando a palavra de Deus quando você diz que ele era o próprio Deus com letra maiúscula, visto que Jesus mesmo disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Ele também disse que o Pai é maior do que eu. João 14,28. Também Paulo escreveu em Efésios 1,17 para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês um espírito de sabedoria e de entendimento. Paulo escreveu com o punho inspirado por Deus e disse que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos deu um espírito de, revelação no conhecimento exato dele. Lá fala mais ou menos assim. E usa o termo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo capítulo 18, versículo 26, diz assim, olha, Deus falando, por meio de Davi, dos homens da antiguidade. Deixa eu ver se era Davi que escreveu o Salmo. Aqui fala que é do servo de Jeová, Davi. Olha o que diz Salmos 18, versículo 26, olha. Com o puro, tu te mostras puro, mas com o tortuoso, te mostras astuto. Então aqui está mostrando que aquele que é tortuoso, Deus ele não vai fazer ele enxergar. Deus não vai. Por isso que os evangélicos, alguns deles, atacam as Testemunhas de Jeová, sendo que versões evangélicas defendem a tradução um Deus em João 1c. Inclusive texto copta, a língua que era uma língua nos dias, esse idioma aqui, nos dias que alguns dos filhos dos apóstolos viviam, o copta verteu, e a palavra era um Deus, há 1700 anos atrás, no texto de João 1 para o idioma copta, que era um idioma posterior ao grego, aliás, ao hieróglifo do Egito, era uma forma do idioma egípcio posterior. Então, aqui você vê o Nuti Pepchagé, e um Deus, diz o texto. Eu leio e ensino copta. O Nuti Pepchagé, e um Deus era a palavra. Então aqui você tem no número 1 aqui o artigo definido, que é a primeira parte do versículo lá que fala, e a palavra estava com o Deus, e aí depois fala, e a palavra era um Deus, no versículo, na parte 1c, João capítulo 1, versículo 1 final, né? Aqui está o número 2, porque tem o artigo indefinido em copta, um
Deus, em grego, em copta aqui. O texto grego não tem artigo indefinido, gente. Então é necessário colocar em português. Assim como eles colocaram no copta, que era uma língua viva no tempo que o grego koiné era língua viva. Então eu tenho mais é que falar abertamente, ó, estão enganando. Evangélicos trinitários, não estou generalizando, mas uma boa parte deles ainda estão mentindo descaradamente. Mas vê se tem cabimento. Mandou a mensagem hoje aqui pro meu amigo falando, não, a única tradução é a das Testemunhas de Jeová, que verte a palavra era um Deus. Não tenho nenhuma versão acadêmica que dá essa ideia. Quer dizer, é um mentiroso. Mentiroso. Então, esse pessoal, eles estão enganando as pessoas. Eles não conhecem grego de verdade, né? A versão de Goodspeed. Quem era Edgar Goodspeed? Ele fez an American Translation em 1923 e ele colocou, e a palavra era divina. E a palavra era divina, ou seja, era um Deus, porque divino é um Deus. Se você olhar no dicionário, o que é divino? Lá diz, no dicionário Webster, o mesmo que um Deus. E eu acho incrível, incrível que o erudito Daniel Wallace, ele diz que a principal versão que ele defende é a palavra era Deus com letra maiúscula. Mas aí ele viu que ele ia passar vergonha, o nível dele ia ficar mal visto na frente dos eruditos, que a maioria entende que a tradução indefinida um Deus é possível, e é obviamente a tradução mais exata, mas a maioria vai dizer, não, a palavra era um Deus não pode ser condenado, gramaticalmente é normalíssimo. É por causa de teologia que eles preferem a tradução, e a palavra era Deus com letra maiúscula. O Daniel Wallace, que é um dos maiores eruditos de manuscrito de hoje, não de interpretação da Bíblia, os melhores estão no jw.org, na minha opinião. Os melhores pesquisadores e eruditos estão na Watchtower, Associação Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. Eu falo porque eu traduzo todo dia, trabalho com tradução do grego, do hebraico. Não tem nenhuma escola que entende melhor o texto hebraico e o grego do que a escola da Watchtower. É a minha opinião e eu consigo provar isso. Então o Daniel Wallace, né, que ele trabalha com tradução, ele foi e criticou e disse que ele prefere a tradução, a palavra era Deus com letra maiúscula. Só que ele defende a tradução e a palavra era divina como opção. Agora, quando indagado sobre a tradução do Novo Mundo que verte a palavra era Deus, esse cara é tão sem noção, gente, que ele falou que não, essa não pode ser permitida, isso não existe. Como? Se dizer que a palavra era divina é o mesmo que dizer que ela era um Deus. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque no dicionário diz que divino é um Deus, é alguém que é divino. O próprio Webster, pega o Webster em inglês, coloca lá, divine, significado de divine. E aí você vai ver, God, um Deus. É a mesma coisa, sinônima. É a mesma coisa que você chegar num cara e falar assim, olha, você quer comprar gado? Eu tenho uma fazenda, vamos lá? Aí o Daniel Wallace fala, vamos lá, tudo bem, eu vou na fazenda, quero comprar um gado. Mas é bovino? Aí eu falo assim, é bovino. Aí ele chega na fazenda, ele quer comprar um bovino, né? Aí o Daniel Wallace chega na minha fazenda e eu trago um boi. Aí eu falo, tá aqui, ó, um boi. Aí ele diz, não, mas eu não quero um boi. Eu quero bovino. Gente, o que aconteceu com a cabeça desse erudito que ele diz que divino não é o mesmo que um Deus? É o mesmo que um imbecil dizer que bovino não é o mesmo que um boi. Gente, o que aconteceu com a cabeça desse cara? Ele teve um bug cerebral, deu um problema grave de cognição. Ele veio no Brasil, né? Me parece uma época aí, fez uns vídeos e começou a atacar e todo mundo achou bonitinho, aquele monte de crente. Um bando de palhaço ali rindo. Enquanto ele zombava da tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Só que aí ele começou a falar depois de textos que ele condena como não canônico. Por exemplo, ele fala da passagem da mulher pega em adultério e ele diz que é espúria. Ele fala, minha passagem principal que não está na Bíblia. E ele diz que não é canônica. Várias passagens da Bíblia ele condena como não canônica.
Curiosamente, a tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová removeu totalmente essa passagem daquela mulher pega em adultério que fala que Jesus abaixou, escreveu na areia, sabe? Nunca em toda a minha vida, no local de reunião das Testemunhas de Jeová, eu ouvi alguém pregando do púlpito essa passagem, porque é lixo. Agora é a passagem que mais os evangélicos gostam de pregar, principalmente protestantes. Aí o erudito maior, o maioral lá do grego, que é o Daniel Wallace, ele vem e fala, isso aí não é Bíblia. Sobre a passagem da PA, o pericope da adúltera. Mas ao mesmo tempo, esse cara sem noção vem no Brasil, todo mundo começa a puxar o saco dele, e ele, enquanto isso, falando da tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová em tom de zombaria. Só que ele mesmo, quando vai falar sério, que tira o sorriso amarelo dele da cara e começa a falar dos textos espúrios, sem perceber, ele vindica a tradução do Novo Mundo que removeu esses lixos da Bíblia. Então, gente, desculpa, mas eu tenho que falar assim. É dessa forma que a gente fala com essas pessoas. João Batista disse, hipócritas, né? Ele falava, como vocês pensam que vão fugir do vindouro furor? Ele falava, vocês, descendência de víboras. Ele era duro, né? Aí quando eu falo de alguns líderes religiosos, falo as coisas que eu estou falando aqui, tem gente que diz, não, eu não gosto desse tipo de pregação, desse tipo de divulgação. Teve uma pessoa até que falou assim, você nem parece, né, que tá na mesma linha das testemunhas de Jeová, né? Porque você fala duro, você tem que ser mais bonzinho. Ah, então João Batista não tava... Ele estava errado. João Batista, ele não era um adorador de Jeová, ele estava errado. Ele falou hipócritas, ele falou filhos de cobras, descendência de víboras. Ele era errado. Então, Jesus elogiou João Batista, dizendo que ele era um dos maiores profetas que tinha. Eu não me comparo de forma alguma com esses homens, claro. Mas, pelo amor de Deus, gente, para de me falar essas coisas. Ai, que seja mais bonzinho. Quando eu estou falando dos líderes religiosos, como esse Daniel Wallace, que na área de manuscritologia ele está de parabéns, mas na área de interpretação teológica, ele é um desastre, um sem noção nessa questão de fazer interpretação. E o pessoal tudo seguindo aí, puxando o saco, como diz aí na linguagem meia vulgar do povo, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de seguir homens. A Bíblia, no Salmo 146, 3 e 4, fala, não confiei nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Né? Aqui você vai encontrar mais de 140 versões que verteram da mesma maneira que a tradução do Novo Mundo, João 1:1c, e a palavra um Deus. Né? Era um Deus. São inúmeras versões que também vertem da forma qualitativa e a palavra era divina. Né? Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Aqui, olha, em francês, Henry Monnier e Maurice Gogel, né? Eles trabalharam na versão Le Nouveau Testament, tradução nouvelle. Eu não sei pronunciar em francês, mas aqui e a palavra é divina, ele colocou. E dizer que algo é divino é o mesmo que dizer que é um Deus. É a mesma coisa que você falar que uma coisa é bovino, é um boi. Não tem diferença. Apesar da falsa dicotomia criada por até mesmo pessoas que dizem ser eruditos e cometem uma atrocidade dessa. A Bíblia de 1933 de Emil Bock, né? No idioma lá da Europa, ó, e um ser divino era a palavra. Ou seja, ele colocou a forma qualitativa. E William Temple, 1933, e a palavra era divina. São inúmeras que colocam que a palavra era divina e outros que colocam que a palavra era um Deus, como esse aqui, 1938, Friedrich Rittelmeier, né? Em Stuttgart, na Alemanha, ele fez essa tradução do grego de João 1:1 e colocou... E ele próprio, o verbo era um Deus, a palavra, aliás. E a própria um Deus era a palavra. Um Deus era a palavra, tá aqui. Tá? Em alemão, né? Ein Gott. Das Wort. Tá vendo? Um Deus, ó. Ein Gott. Um Deus. Das Wort. Tá?
Mais uma Bíblia que diz igualzinho das Testemunhas de Jeová. Então, quando uma pessoa vem falar para você, nenhuma Bíblia, nenhuma gramática, nenhum evangélico sério, erudito, nenhum tradutor sério verteu igual da Bíblia das Testemunhas de Jeová, mentira. Pega essa lista, você encontra ela no site Tradução do Novo Mundo Defendida. E pega ela e esfrega na cara desses mentirosos. Desculpa eu falar assim, porque é assim que tem que falar com pessoas maldosas. Porque esse pessoal, né, se for uma pessoa que é bobinha, ele é inocente, está sendo enganado, vai com mais jeito, é claro. Fala, não, existe sim outras versões, tá? Que apresentam a mesma tradução igual da tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Vou apresentar para você aqui. Agora, quando é um líder, um cabritão, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa que ouve a verdade e não aceita e vê isso aqui e fica mentindo... Ah, triste, né? Na verdade, a gente não pode nem dizer quem é cabrito e quem é ovelha, porque hoje a pessoa pode estar assim, amanhã muda, né? Me perdoem pelo meu erro, mas é verdade. A pessoa hoje está na mentira, é até defendendo a mentira, mas amanhã pode mudar, não é verdade? Então vamos tentar mudar, né? Não é evangélico desinformante. Vamos tentar mudar? Olha aqui, olha. Outras versões, aí a palavra era divina e a palavra era um Deus, são inúmeras, né? Aqui nós temos mais uma. Ó, a sorte e um Deus de uma sorte era a palavra. A Bíblia de Ludwig Thiem, né? A Bíblia de 1946, lá também de Stuttgart, na Alemanha. A escola alemã é respeitada como uma das mais fortes de teologia. Eu considero a escola alemã de teologia a segunda mais forte depois da Watchtower, das Testemunhas de Jeová. Agora veja só, em 1947 foi feito a New Translation, The Four Gospels, de Charles Torrey. Ele verteu e a palavra era um Deus. Um Deus não, ele colocou Deus com letra minúscula, melhor. Mostrando que era não o Deus Todo-Poderoso. Isso é uma tradução aceitável, eu acho muito legal. Será que ele não sabia grego? Pelo contrário, sabia muito. Quanto mais a pessoa sabe de grego, mais ela verte a tradução correta, que é, e a palavra era um Deus. Jesus é um Deus, ele não é o Deus com quem estava, não tem coerência isso. O que acontece é que essas pessoas, elas não entendem isso, que a palavra Deus, ela se refere a qualquer pessoa que tem muito poder, ou até mesmo objeto ou coisa, que tem muito poder e domina. Deixa eu ver mais outras versões aqui, ó. É triste, né? Como as pessoas enganam, né? Olha aqui. Em 1958, James Tomanek, ele fez o The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Anointed. O Novo Testamento de Nosso Senhor, Salvador Ungido Jesus. É em inglês, de James Tomanek. Como que ele verteu João 1, parte C nessa versão da Bíblia? Isso nos Estados Unidos, ele verteu And the Word was a God. E a palavra era um Deus. A God, ó. E quem era James Tomanek? Quem será que era ele, né? Pesquise, você vai ver que ele deve ter tido algum nível muito bom. E normalmente são os melhores que optam por essa versão. Apesar, eles não estão nem aí com o que os outros vão dizer. Eles pensam, não, vou fazer o que eu sei que é a verdade, né? Então, vamos ver aqui se fala alguma coisa deste James Tomanek. Eu queria ver qual que é o trabalho dele, quem era ele. James Tomanek. Clicando aqui no nome dele, será que vai aparecer alguma coisa? Talvez, quem sabe, né? Não tem muita informação sobre ele aqui na internet, não. Para você ver, o mundo de Satanás, muitas vezes, ele apaga, né, as pessoas da história, né? Como... Mas vamos ver o que diz aqui. É difícil achar. Tem que pesquisar a bibliografia de James Tomanek, né? Aqui, alguma informação sobre ele. Mas tudo bem, você poderá fazer essa pesquisa depois, tá, gente? Quem foi James Tomanek? Ele verteu e a palavra era um Deus na sua versão. Olha a Bíblia dele aqui, ó. The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Anointed. O Novo Testamento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Ungido. É a Bíblia de James L. Tomanek. Tá bem? É uma versão do Novo Testamento, a tradução da Bíblia em inglês
de 1958, já vindo para os nossos dias. Agora, em 1961, esse aqui eu já sei, esse nome é pesado, gente. A Bíblia em inglês, The New English Bible, de Oxford, do erudito respeitado C. Dodd, o Charles Dodd. Esse homem aqui é considerado um dos maiores nomes da manuscritologia, da erudição do grego do Novo Testamento. E ele colocou: e o que Deus era, a palavra era. And what God was, the word was. E o que Deus era, a palavra era. É a opção de tradução dele. Bom, foi mais ou menos uma paráfrase, né? Não foi tão exata. Agora tem o Rupert Pernod, francês. E a palavra era Deus com letra minúscula, ele colocou, mostrando que Jesus é um Deus. A ideia é essa. E aí vai, são inúmeras, não são? São muitas versões. E William Barclay? William Barclay colocou que a de natureza da palavra era a mesma natureza de Deus. Bom, ele decidiu colocar aqui uma tradução mais livre. Aqui já não é a palavra era Deus com letra maiúscula, né? E aí vem outras versões em hebraico. E a versão de Johann Schneider. Johann Schneider é bem conhecido também, um respeitado conhecedor dos idiomas antigos. Das Evangelium nach Johannes. É o Evangelho de João, de Johann Schneider. Ele colocou: e de semelhante a Deus, da sorte de semelhante a Deus era o Logos. Ele colocou assim. E também Jürgen Becker, 1979, ele colocou: e um Deus era a palavra. And a God was the word. Ele colocou: and in God was the Logos. Isso aqui está no idioma, né? Não sei que idioma é esse, mas parece que é um idioma ou alemão ou Deutsch, sei lá, ou algum idioma lá da Europa, oriental, ocidental, não sei. Tá bem? Aí você vai ver, você que entende melhor aí que está em casa. Alemão também, Ernst Henken. Ele verteu Ungott. Um tipo de Deus era a palavra, parece que é isso. Só um minutinho, gente. Aqui no TikTok, quero vir ao vivo aqui. E também no canal do YouTube, mostrando as versões da Bíblia que verteram igual a Bíblia das Testemunhas de Jeová. São inúmeras versões acadêmicas, produzidas por eruditos respeitados. São centenas de versões que vertem a palavra era divina ou a palavra era um Deus, ou de sorte divina, mostrando que Jesus é um Deus, é uma opção de tradução que o grego apresenta sim. Então é errado a afirmação de um rapaz que hoje pela manhã mandou um áudio, uma mensagem escrita, ou melhor, dizendo que a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová está errada e que não está de acordo com o grego. Então quem te fala isso está mentindo. Está mentindo. Existem inúmeras versões que traduzem a palavra era um Deus ou divina. A palavra Jesus é divino, um ser divino. O que é divino? No dicionário de Webster diz que divino é o mesmo que um Deus. É a mesma coisa, é trocar 6 por meia dúzia. O que mostra que Jesus é poderoso, mas não é o todo-poderoso. Então esse é o entendimento correto. Tá bem? Então fica aí qualquer coisa. Vocês podem procurar o Queruvim no canal do YouTube Queruvim e me adicionar para conversar sobre esse assunto de uma maneira calma, paulatina, sem pressa. O meu número para você que quer saber, eu leciono o grego koiné e o grego clássico. E o meu número é 99431-0146. Adicione o zap aí. E aí você vai poder conversar comigo a partir do texto grego, né? E ver o que o grego realmente diz, né? E você vai saber que realmente as igrejas estão enganando quando eles falam que a tradução do Novo Mundo, a palavra era um Deus, é errado. Não tem nada de errado, o grego koiné indica exatamente isso. Theos en logo. Theos, a palavra Deus lá não tem artigo, é um substantivo predicativo anartro. Quando é predicativo, ele está falando algo sobre o sujeito hologos, dizendo que ele é divino. Ali não está designando o Pai, mas sim uma qualidade do Filho Jesus. Ele é divino. Ou um Deus, que é a tradução mais literal, hiperliteral, palavra por palavra. Essa é a maneira mais exata de entender. Tanto é que as Bíblias em hebraico
a maioria, se não todas, vertem, e a palavra era um Deus, Elohim Hayah Davar, conforme eu mostrei no texto da Bíblia, feita pelo erudito David Ginsburg, Christian David Ginsburg. Ele era um judeu, um dos maiores judeus respeitadores, né, da Massorá. Ele era respeitado pelas pessoas por esse trabalho tão maravilhoso que ele fez, né? Tinha uma formação acadêmica na região de Varsóvia, na Polônia, e ele aceitou Jesus e foi fazer a Bíblia para o hebraico, e nela ele colocou, e um Deus era a palavra, Hadavar Hayah Elohim, um Deus era a palavra, ele colocou aqui no texto dele, para o Novo Testamento de João, capítulo 1, versículo 1. Então a ideia que alguns estão falando aí de que a tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová é a única que verteu em um Deus era a palavra, mentira! Pode falar para esse povo, parem de inventar coisa, de enganar as pessoas. Você pode não gostar, mas o fato é esse. O texto grego está em harmonia com a declaração e a palavra era um Deus. É a forma de entender o texto grego. Deixa eu ver mais traduções aqui que aparecem. São inúmeras, né? São inúmeras. Em polonês, né? Em polonês, aqui vai mostrar outras versões. E semelhante a Deus era a palavra. Deixa eu ver aqui outras versões. A versão na seção literal aqui da Bíblia de Vivian Kappel, que falei a palavra era um Deus, ó, igual a das Testemunhas de Jeová. Ele colocou um Deus na tradução literal, ó. Olha aqui, ó. Was a God. Era um Deus. Essa tradução de 1999, feita na Inglaterra. Tem a tradução literal, depois uma tradução mais livre, onde reconhece que a palavra era um Deus, é a tradução literal do texto. Olha aqui, outra versão do ano 2000, em inglês, The Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ, o Testamento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, commonly called the New Testament, comumente chamada de Novo Testamento. Eles sabem até que é errado falar Novo Testamento. Eles até sugeriram isso aqui, ó, para quem entende mesmo de grego, né? E aí eles colocaram, a Bíblia aqui é de James Parkinson. E qual a forma que eles verteram João 1:1 parte C? E a palavra era um Deus. Olha, the word was a God. Um Deus. Tá vendo? Então são centenas. Aqui tem 140 Bíblias que verteram de modo similar ou idêntico à tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Então, crente trinitário, pare de enganar as pessoas falando que só as Testemunhas de Jeová verteram de forma indefinida. Acorda. E os que já têm formação, são PhD em teologia, pare de mentir. Comece a pelo menos, bota uma trava nessa língua aí e comece a falar, a tradução em um Deus, ela é realmente uma tradução, uma opção de tradução a partir do grego. Começa a reconhecer isso. Se você não reconhece é porque você não sabe grego ainda. Tá só com diploma PhD, mas não serviu para nada. Tem que começar a estudar o grego. Uma coisa tão simples. Substantivo predicativo anartro. Exatamente uma construção idêntica à de João 4,19. Que você vê lá também uma mesma construção. E a palavra era um Deus. E lá fala, no caso, uma construção idêntica. E quando a mulher estava junto de Jesus no poço, né? A samaritana, e Jesus ouviu a mulher falar assim: percebo que és um profeta. A mesma construção gramatical que tem em João 1:1c, são as mesmas classes, né? É a mesma classe, só que lá eles criaram juízo e colocaram em várias versões de língua inglesa: percebo que tu és um profeta. Colocaram o artigo indefinido por quê? Porque você tem o substantivo predicativo anartro. Então é a mesmíssima construção gramatical. Portanto, por que não aceitar o artigo indefinido em João 1:1? Só pode ser por motivos teológicos. Tradição da Trindade Católica na cabeça da pessoa. Aqui você vê, por exemplo, o texto copta foi traduzido por Lance Yenot.
E ele colocou, e a palavra era um Deus, ó. A God. Ele colocou para o inglês, and the word was a God. Um Deus. É a tradução da Bíblia, que é o Evangelho Copta de João 1:1. Na Bíblia feita por Lance Yenot. Tá vendo? Traduzido por esse rapaz aqui, Lance Yenot, em 2003. Aqui mostra também a outra versão de 2003. De sorte divina era a palavra, né? E agora em alemão, ó. Franz Eberhard Eckhard Strom. Ele escreveu em alemão a tradução aqui chamada Das Volkmann Evangelion nach Johannes, né? Então parece que é em alemão, não sei. Ele colocou aqui a palavra e o Cristo, né? Ander Christus war in Gott. Um Deus, em Gott, em alemão, ó. Um Deus, igual a tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Portanto, a tradução da Bíblia e a palavra era um Deus igual das Testemunhas de Jeová, tem centenas de versões que fazem igual ou similar. Pare de mentir, você evangélico trinitário, dizendo que só as Testemunhas de Jeová têm essa opção de tradução. Você não conhece grego, então cala-te. Se você não gosta das Testemunhas de Jeová e da visão teológica delas, mas pelo menos não engane as pessoas dizendo que no grego não existe isso, porque existe sim. É o que me vieram falar hoje de manhã. O rapaz veio mandar uma mensagem aí e falou, olha, a tradução das Testemunhas de Jeová não tem nenhuma versão acadêmica que verte igual a tradução das Testemunhas de Jeová, e a palavra era um Deus. E eu estou mostrando aqui inúmeras versões, inúmeras, que vertem de modo idêntico ou similar. Tá bem? De modo idêntico ou similar. Né? São muitas versões. As versões em hebraico, ainda mais, porque eles não acreditam na Trindade, eles são monoteístas. A Brita Hadashah, por exemplo, aqui de Salkinson e Ginsburg, essa é a que eu falei para vocês aqui, né? Ela foi produzida em 2005, aqui tá, mas não é 2005. Aqui colocou a data de 2005, mas não, ela é do tempo de Ginsburg, é século XIX. Ela fala Bereshit Hayah Davar, no princípio era a palavra Ve'ad Davar Hayah et Elohim, e a palavra estava com o Deus, Ve'hu Hadavar, e ele, a palavra Hayah Elohim, era um Deus. Eu tenho ela aqui mais ampliada, ó. Aqui, quando você vê no hebraico agora, aqui é o texto hebraico, porque ele traduziu para o povo judeu ler o evangelho. Então Israel fala hebraico, portanto ele colocou em hebraico. E no hebraico do David Ginsburg, um dos maiores eruditos da Massorá do século XIX, ele colocou Bereshit no princípio, Hayah era Hadavar, era a palavra Hadavar, e a palavra Hayah et Elohim estava com o Deus. Aqui é articulado o Deus, se referindo a Jeová, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Jesus estava com o Deus, et Elohim. Esse et aqui, ele indica que é definido. Quando ele não aparece, esse marcador semântico de objeto direto definido, indica-se que é indefinido. É o que acontece no final, quando diz Ve'hu Hadavar, e ele, a palavra Hayah, era um Deus, Elohim. Aqui em hebraico, assim como no grego, não existe artigo indefinido, portanto, ele colocou de forma indefinida. Um Deus. A palavra Jesus, o verbo, era um Deus, é o que está aqui. Em hebraico, na Bíblia de Ginsburg. Um acadêmico respeitado, um dos maiores nomes dentro da Massorá, do estudo da Bíblia hebraica, que é o estudioso dos escritos da Massorá, ele colocou, e a palavra era um Deus na Bíblia dele para o hebraico. Ele aceitou Jesus e queria que o povo lá de Israel também lesse o Novo Testamento em hebraico. Então ele pegou do grego, traduziu, e um Deus era a palavra. Se ele colocasse que Jesus era o próprio Deus, ele teria colocado aqui o marcador semântico de objeto direto semanticamente definido, que é o et, essa preposição. Ele não colocou e também não articulou, não colocou artigo aqui antes de Elohim, mostrando que ele entende claramente que Jesus é um Deus. Então é isso, gente. Se você ouve alguém falar que só a Bíblia das Testemunhas de Jeová traduzir um Deus, pode falar para a pessoa, pare de mentir, cara, volta a estudar, pelo amor de Deus. Inclusive, eu vou mais longe.
Eu tô cheio já desse povo. Eles falam assim: ah, só a Bíblia das Testemunhas de Jeová coloca o nome de Deus no texto de Gênesis, aliás, de Mateus até Apocalipse. Mentira! Vamos ver isso, ó. A Bíblia de Ginsburg, ele aceitou Jesus, foi fazer a tradução para o hebraico, para o povo de Israel ler sobre Jesus, de Mateus até Apocalipse, porque lá eles só aceitam o chamado Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, os primeiros 39 livros. Então ele foi e traduziu a Bíblia para o povo ler também de Mateus até Apocalipse em hebraico, que é a língua de Israel. E como que ele colocou no texto de Lucas 1:11? Olha a Bíblia do erudito judeu que aceitou Jesus. Ele colocou em Lucas 1:11, presta atenção, ó. Vaierá Elav, e apareceu a ele, isto é, a Zacarias, né? Malach e Jeová, o anjo de Jeová. Ele restaurou o nome de Jeová no Novo Testamento centenas de vezes, igual às testemunhas de Jeová. E é judeu, é o Ginsburg, esse cidadão aqui, ó, erudito respeitado da Academia Polonesa de Varsóvia. Um erudito de família judaica que aceitou Jesus e restaurou o nome de Deus Jeová no Novo Testamento. Aí eu já vi alguns palhaços falando, a Bíblia das Testemunhas de Jeová colocou o nome de Jeová no Novo Testamento. Para de mentir, cara. São centenas de versões, centenas, que restauraram o nome de Jeová no texto de Mateus até Apocalipse, porque originalmente, ninguém tem hoje os autógrafos, os textos originais, nós temos cópias dos originais. E os apóstolos, ao escreverem os originais, claramente usaram o nome de Deus, que foi removido não só pelos trinitários, pastores evangélicos e padres, eles removem o nome de Deus, mas também foi removido por pessoas logo cedo, porque no ano 130, 135, era proibido falar o nome de Deus, Jeová, que aparece aqui com as vogais para se ler Jeová, porque está o Sheva Roland Kamatz, Sheva sendo um E, Roland é um O e Kamatz um A. Dá para ler Jeová aqui, Jeová em português, porque em português tem letra J, né? Agora em hebraico é Jeová, em português Jeová. Aqui é no texto de Lucas 1:11, na Bíblia de Ginsburg, erudito que aceitou Jesus, era judeu e aceitou Jesus, e ele restaurou o nome de Deus Jeová no Novo Testamento centenas de vezes. Então não adianta vir mentir e falar, tá, testemunha de Jeová, colocaram o nome de Jeová, mas não tem no grego. Não tem porque tiraram, porque o imperador Adriano, a partir do ano 135 ali, ele deu um edito, uma ordem, quem falasse esse nome, a pena era a morte. E a gente tem documentos que comprovam que o nome de Deus realmente aparecia nos originais. A gente tem documentos que demonstram isso de modo explícito, claro. Então, por que a Bíblia das Testemunhas de Jeová tem o nome Jeová? É outro diferencial. O nome Jeová aparece quase 7.000 vezes na Bíblia, de Gênesis a Malaquias. Como é que você vai inventar essa conversinha para boi dormir, dizendo que não, ele não pode aparecer nenhuma vez de Mateus até Apocalipse, sendo que o Novo Testamento, chamado Novo Testamento, faz centenas de citações do Velho, onde o nome aparece. Por exemplo, Romanos 10:13 é uma citação de Joel 2:32, lá diz, Kol asher ikra beshem Yehová, que todo aquele que invocar o nome de Jeová, imalet, será salvo. Joel 2:32. Aí, Romanos 10:13 tem que dizer exatamente igual. Kol asher ikra beshem Yehová, todo aquele que invocar o nome de Jeová. Não é o nome do Senhor, porque Senhor não é nome. Senhor não é nome de ninguém. Isaías 42:8 fala, eu sou Jeová, este é o meu nome. No hebraico tá. Nos textos, cópias do que Isaías escreveu, ele não escreveu, eu sou o Senhor, este é meu nome. Isaías 42:8 fala, Ni Yehová, Ushemi, eu sou Jeová, este é meu nome. Então, quer dizer, não dá para confiar nas Bíblias produzidas por evangélicos. Tem que pegar a Bíblia no site jw.org para ler. Ali sim é a Bíblia do jeito que era no tempo de Jesus, dos apóstolos, porque não omite o nome de Deus, causando uma confusão entre o Senhor Jesus e o Senhor Jeová e preparando as pessoas para aceitar a doutrina pagã da Trindade católica, que vem de fontes pagãs. No Egito, eles adoravam tríades de deuses. Na Babilônia, eles adoravam tríades. Uma trindade chamada Deus Sim, Shamash,